Varejo é um monte de peça. E as pecinhas todas estão dentro do jogo. Vamos lá? Vamos, Está no vamos. ar mais um Tetris Cast. Boa. Now we are talking. Um oferecimento da Tetris Consultoria. A Tetris Consultoria é especializada em varejo, formada por profissionais com anos de experiência em grandes empresas do varejo, da prática para a prática. A estratégia que encaixa no seu negócio. Meu nome é Alberto Pérez e eu falo diretamente dos estúdios da Tetris aqui em Amsterdã. Hoje vamos falar da tão esperada reforma tributária. O que muda para o pequeno e médio empresário brasileiro? E para discutir esse tema, eu trouxe dois convidados muito especiais, diretamente dos estúdios da Tetris em São Paulo, o Eduardo Heller Galvão. O Eduardo é sócio da GBA, Granito Bonelli Advogados, é um escritório com forte atuação em Campinas, ele é especialista em direito tributário e trabalha diretamente com consultoria estratégica para empresas, ajudando gestores a navegar pelos desafios fiscais e jurídicos do ambiente de negócios no Brasil. Será um prazer ouvir esses insights e experiências, Eduardo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alberto. Agradeço o Márcio também. Eu acho que esse é um tema muito quente. Quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente mergulha. Está vindo aí as regulamentações da reforma tributária, mais o empresário fica ali com os olhos arregalados do que para esperar ele. Então, acho que é uma plataforma muito relevante para nós discutir aqui no podcast da Tetris. Legal, muito bom. Como esse papo é pesado, o Eduardo não está sozinho. Ele trouxe o André Souza. O André é diretor técnico da Corse Assessoria e Contabilidade, um escritório super tradicional também em Campinas, com mais de 8 décadas de atuação. É isso aí, são quase 90 anos de atuação, oferecendo serviços completos de contabilidade e assessoria empresarial. O André tem atuação direta no acompanhamento das mudanças regulatórias e seus impactos nas rotinas das empresas. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado, Alberto. É um prazer estar aqui com vocês. Tentar desmistificar um pouco aí da reforma tributária para a gente não sofrer tanto lá na frente. Muito bom. Andou muito ocupado nos últimos meses? Um pouquinho, né? Todo dia uma surpresa diferente. Boa. Bom, e para apimentar essa conversa, eu, Alberto Pérez, administrador de empresas e psicólogo, especialista em varejo omnichannel e host aqui da TetrisCast. Vamos começar? Quem está mais preocupado com a reforma hoje? Vamos lá. Eu acho que todos nós, na verdade, né, Alberto? Vamos passar aí por uma mudança bem radical e significativa no mundo tributário, no mundo da contabilidade e chegou o momento que eu chamo de EP em 2026. É um momento de estudo e planejamento. Mas muda-se bastante coisa e a gente vai aí de 27 a 33 passar por um momento de muita mudança, muito ajuste e lá na frente a gente pretende colher muitos frutos aí dessa reforma tributária. Ok. E para você, Eduardo, o que você acha? Eu acho que é bem isso que o André falou. 2026 é um ano de teste, é o ano para o empresário se cercar ali de bons profissionais, bons contadores, bons advogados. E num período em que a gente vive, que a gente se depara com informações inverídicas ou alarmistas, é muito importante você ter bons profissionais e bons soldados do seu lado, Alberto. Consumir bons conteúdos, para mim, está na lista número 1, assim, das dicas que eu daria para o empresário sobre a reforma tributária. Legal. Mas quando que começa de verdade, então? Porque a gente veio de uma pressão muito grande em 2025, final de 2025, para virar sistema, para fazer a mudança, e de repente parece que 2026 é só a transição. Quando é que isso começa de verdade? Como é que é essa transição? Bom, 2026, como a gente disse, é um ano de teste e aqui ele impacta sobretudo ali na área do André, né, André? Nas obrigações Sim, sim, acessórias sim. que o empresário tem que mudar, mas 2027, Alberto, ele marca o fim de duas contribuições, que é o PIS e a COFINS, que são, no meu trabalho na advocacia tributária, o PIS e o COFINS, eles são as maiores razões de discussões jurídicas. Então a gente tem um marco temporal que é a extinção do PIS e COFINS já em 2027. O ICMS e o ISS e o ICMS começam também a seguir esse caminho de extinção gradativa e terminam em 2032. Então veja que é uma reforma tributária que tem uma progressividade, né? Ela começa em 2026 com um teste para os empresários, com a necessidade de uma obrigação acessória, uma nota fiscal ali de 0,1, né, André? Isso, Se você quiser 0,09. trazer informações sobre isso, acho que é Isso, importante. isso. Em verdade, 2026 o governo chama de calibrar a máquina, vamos dizer. Isso. Né? Então,
os documentos eletrônicos estão sendo calibrados, novos campos estão sendo adicionados, para que você possa demonstrar os novos tributos com alíquotas de teste, que não tem caráter tributário nenhum, não tem efeito caixa, não tem nada, nenhuma punição de você ter que pagar o tributo, né? Para que as empresas possam se adaptar, principalmente empresas de software house, né? Isso. Que é o principal foco nesse momento. E ao longo do ano ele vai calibrar a máquina para que em 27, provavelmente dito, 2 tributos, né, que compõem o novo IVA, eles deixem de existir e nasçam outro tributo, né? Então, em 26 é apenas teste. Como tudo no Brasil, às vezes a coisa anda um pouco assoberbada, né? O governo teve que prorrogar aí a obrigatoriedade dessas novas informações, que estava previsto para 5 de janeiro, foi prorrogado para 1 de abril. Porque, em verdade, nem todo mundo estava preparado. Quem tem uma estrutura de TI robusta por trás, um software bem parrudo, conseguiu. Aquele pequeno e médio empresário, que às vezes tem um software caseiro, que o amigo fez, algo nesse sentido, sofre um pouco. Então, ele deu aí uma chance de até 31 de março todo mundo se adaptar. A preocupação inicial é essa. A gente demonstrar ao fisco os novos tributos com alíquotas de teste para que ele possa calibrar a máquina e evitar com que ele autue. Porque a promessa é de que se você não colocar as alíquotas novas de teste, ele pode fazer com que você pague esse tributo, que é 1%, né, ao longo de 2026. Para que em 27 a máquina funcione oficialmente. Eu vi que o Eduardo citou uma palavra, um termo que é obrigações acessórias. O que quer dizer isso? Bom, obrigações acessórias são todas... porque isso é muito interessante, Alberto. No Brasil, existe um dado do FMI, do Banco Mundial, na verdade, que demonstra o quanto os países desenvolvidos e subdesenvolvidos despendem de horas no campo tributário. E o Brasil é, de longe, o maior país. Se eu não me engano, a Bolívia, esse estudo foi divulgado na década de 2010, ali, se eu não me engano. A Bolívia gastava, o empresário gastava 600 horas, se eu não me engano era isso. No Brasil, 1.500 horas, era mais do que o dobro. Só que essas horas gastas não são necessariamente com o pagamento de tributo, são sim com as notas fiscais e todas as declarações que permeiam a área tributária. Porque esse é o grande desafio, não é você calcular a alíquota tão somente e ir lá pagar um boleto. No que a gente chama de manicômio tributário brasileiro, você precisa entender de 5, 6, 7 declarações distintas para apurar um tributo. Então, quando eu digo obrigações acessórias, são as declarações, as notas fiscais, tudo que vai te possibilitar pagar o tributo. E é uma loucura, Alberto. Já antecipando o que seria provavelmente uma pergunta sua, a reforma ela ataca esse número enorme de obrigações. E ela reduz e tem ali uma lógica por trás que previa a simplificação. Hoje há muita redundância, né? Hoje há muita redundância nas obrigações acessórias. A gente entrega 3, 4 obrigações que você podia sintetizar em uma só. Às vezes elas se repetem. A gente chega até a pensar que o fisco quer saber se a gente está fazendo certo. Que você faz uma, depois passa um período, você tem que fazer outra com a mesma informação. Então, a promessa da reforma, quando 100% em vigor, é que isso diminua. Isso. Né? Isso reduza bastante o tempo de apuração dos tributos, que hoje é difícil. Entendi. E na prática, o que vocês acham que o empresário precisa fazer primeiro para atender essa reforma? Hoje, do ponto de vista de sistema, é a primeira coisa que há de se fazer. Isso. Se você não tem um sistema que lhe atende, você vai precisar ter. Se você tem um caseiro, você vai precisar conversar com o caseiro. Se você tem o público, que hoje existe, né? O Sebrae disponibiliza um sistema público para você emitir nota, esse pode ser que tenha problema. Né? Então, esse é o primeiro ponto, para atender a obrigação acessória a partir de 1º de abril. O segundo ponto é que de abril a dezembro é o planejamento tributário. Não tem opção. Você vai ter que voltar para a prancheta, você vai ter que rever preço, você vai ter que rever contrato. Isso é inevitável, né? Porque a sistemática de cálculo do tributo ela muda do que a gente sabe hoje. Então, em 27, a própria formação de preço de venda não é mais a mesma do que a gente vê hoje. Isso. Então, é um período Essa é uma pergunta que eu ia fazer, que é o planejamento tributário acabou? Porque me parece que o planejamento ganhou mais importância do que nunca, né? Sim, é importante a gente... o Eduardo pode até dizer do campo jurídico, né? Que quando se fala em planejamento tributário, o fisco abre os olhos. Né? Que às vezes você acha que o planejamento tributário é para não pagar tributo,
E não é provavelmente isso. Então, a reforma agora, o tributo que hoje é por fora, né, por dentro, né? O tributo que hoje é por dentro, a sistemática de cálculo de preço de venda, em 27 já não é mais. É por fora. Vai ser igual existe na Europa, nos Estados Unidos. Você vai pagar $1, R$ 1 no copo d'água, mais o tributo. Então, você tem que mudar a sistemática de preço de venda. Né? Você vai compor o preço de venda de forma diferente a partir de 27 já com o advento da CBS. Então, você vai ter que revisar cadastro de produto, né? Você não vai poder ter produto sem código de barra. Então, tem uma série de coisas que ao longo de 2026 o empresário tem que se atentar. E diga-se, não é o contador. Não somos só nós, não é só o advogado. Tem que partir do empresário. Ele tem que ter vontade de arrumar o cadastro, de sanear suas dúvidas, seus problemas, para que em 27 a nota fiscal saia correta. Porque senão, como é que apura o tributo? Só vai existir o documento fiscal. Eu concordo com o André, Alberto, e eu só complementaria porque acho que, como tudo no Brasil, quem tem informação tem poder. Assim. Então, quem tem informação tem poder. Nós estamos aqui relativizando o prazo de início, relativizando a reforma propriamente, mas a bem da verdade é que o empresário atento já está se preparando há pelo menos 2 anos. E eu colocaria assim o software, o programa interno de apuração como o passo inicial, colocaria a formação do preço também, mas eu colocaria um ponto muito importante que aí vai de encontro com a pergunta complementar que você fez. Porque planejamento tributário ele vai muito além do que, por exemplo, escolher o regime de apuração, se presumido, real ou simples nacional, em alguns casos específicos. O local, né? O local e aí esse é um ponto importante, o local, né? A gente vinha falando aqui no off a respeito de municípios como, por exemplo, Extrema, né? Ou Itajaí, lá em Santa Catarina, ou mesmo Espírito Santo. No escritório, a gente recebia muitos e muitos projetos de estruturação de operações nessas localidades, pelos benefícios tributários. Mas aqui, só para fechar, eu acredito que o empresário ele precisa entender em que a reforma afeta o negócio dele. E a reforma, Alberto, ela traz uma nova sistemática que eu estou batendo muito quando eu falo de reforma, que é o fato de que nós estamos diante de uma reforma do crédito. O governo, de fato, ele criou uma sistemática que o empresário irá pressionar o empresário. Então, por exemplo, quando eu olho para a sistemática hoje de crédito e débito, é algo que está no nicho dos contadores e dos advogados, é difícil o empresário entender, porque nem tudo gera crédito, nem tudo a empresa pode se creditar, eu tenho que estar no lucro real para ter crédito de PIS/COFINS, no presumido não gera. E aí, se a gente retomar a premissa inicial de que PIS e COFINS se tornarão CBS, ICMS e ISS se tornarão IBS, e que essa sopa de letrinhas, né, esses 2 tributos, que é um IVA dual, esses 2 tributos gerarão uma nova sistemática de que tudo vai permitir o creditamento. Logo, considerando que nós 3, vamos fazer um cenário hipotético, que nós 3 fôssemos CNPJs, o Eduardo vendesse para o André, que vendesse para o Alberto. Aqui nós teríamos um creditamento amplo. Isso é ótimo, mas existe uma questão que para mim aqui, por exemplo, é planejamento tributário. O Alberto só vai ter o crédito da etapa anterior se o André pagar o tributo. O idem para o André. O André só vai ter o crédito se o Eduardo pagar o tributo. Empresário pressionando empresário. O André, e aí eu digo isso que informação é poder, porque nós temos no escritório empresas que vendem ou prestam serviço para multinacionais, empresas mais robustas, que já receberam ali um comunicado dizendo, você está atento à reforma tributária? Por que, Alberto? Um cenário de esquizofrenia tributária em que o empresário é empurrado para inadimplência ou para informalidade, ou seja, não pagar tributo era uma causa, um problema interno. Mas a partir do momento que o cara que não pagar tributo já não vai poder fazer negócio com empresas que exigem isso, logo ele precisa se planejar. Então vai muito além da localidade, percebe? Ele vai fazer uma... E para complementar, o que hoje a gente entende como crédito tributário, com o advento da reforma que o governo promete que esse sistema,
que o split payment, que chama-se divisão de pagamento, quando o documento for liquidado, o tributo é separado, e nesse momento o tributo vira crédito. O crédito que hoje é tributário passa a ser um crédito financeiro. Então, quando eu comprar uma mercadoria do meu fornecedor para industrializar, por exemplo, eu só posso tomar o crédito dele quando eu pagar a nota fiscal para ele. Enquanto eu não pagar, aquilo não vira crédito. Então, a reforma tributária vai mexer não só nos tributos, mas vai mexer no fluxo de caixa das empresas. Isso. Né? Então, o que hoje eu tenho o crédito hoje, que eu comprei mercadoria hoje, eu tomo crédito hoje. Então, eu vendi hoje, eu tomo débito hoje. Então, um menos o outro é o tributo que eu arrecado 20 do mês que vem, 20 de fevereiro, por exemplo. Então, tudo que eu comprar e vender em janeiro, eu faço a conta, confiro e pago em fevereiro. Com o advento da reforma, não. Se eu comprar parcelado, meu crédito é parcelado. Se eu vender parcelado, meu tributo será parcelado. Então, num primeiro momento... Né? De planejamento, mas a visibilidade vai ser muito maior, né? Porque hoje o que eu percebo é que a formação de preço fica muito obscura. Como é que você vai, no final, ver a margem real depois o cascateamento de impostos? Isso, Desse não cumulatividade do tributo. Isso, Exato. fica mais claro. Então, por exemplo, eu vou te vender um copo d'água a R$ 82, por exemplo, mais o tributo. Você sabe esse copo d'água, hein? Você sabe quanto custa. Então, vai custar 82 mais o tributo. Quando você me pagar, o governo vai receber o tributo. E vai virar crédito para você. Enquanto você não me pagar, não vira. Né? Então, o que ele promete, que é algo inovador no mundo, inclusive, que essa sistemática não existe em nenhum lugar do mundo, ele está melhorando. A Receita Federal diz que está melhorando um sistema que já existe lá fora. Mas ninguém faz isso hoje. Então, é uma metodologia totalmente diferente e que, se funcionar... Sempre sendo criativo no imposto, né? Se funcionar, vai ser uma tremenda de uma inovação. Verdade, Alberto. Verdade. É o ineditismo, né? Típico das nossas... Nem sempre dá certo. Aliás, deu muito errado nos últimos 60 anos. Mas temos fé que vai dar certo. Eu tinha essa pergunta, realmente era sobre como é que a gente foi cair nessa situação que a gente se encontrava de complexidade de impostos, de obrigações acessórias, porque eu trabalhei em multinacional e a maior dificuldade das multinacionais sempre foi entender a questão tributária no Brasil. Isso sempre foi um dos maiores desafios. Eu trabalho hoje numa empresa com uma implementação de sistemas de tecnologia, e eles sempre disseram que o Brasil tinha que ser o último país a ser implementado devido à complexidade tributária. E da forma como eu estou entendendo, essa complexidade vai diminuir ou vai desaparecer ou ficar próximo ao que é nos outros países, e inclusive com uma questão estratégica mais interessante, porque você vai ter que selecionar melhor os seus parceiros, né? Você vai ter que ter uma seleção muito grande de com quem você vai fazer parcerias por conta dessa questão do trigger de você receber o seu crédito só se o outro pagar. Exato. É bem isso. Você vai ter então, onde vem essa complexidade, então? A gente sempre gostava de um jeitinho. E o que esse manicômio tributário hoje, na minha visão, é assim: nós temos 27 países dentro do Brasil. Então, se a gente falar no imposto municipal, são 5.700 municípios. Então, são 27 legislações diferentes. Então, quando você vai para o estado, são 27 estados que pensam diferente. A alíquota do copo d'água em São Paulo não é a mesma da Bahia, que não é a mesma de Santa Catarina, que não é a mesma do Pará. Então, esse manicômio que foi se criando, e uma coxa de retalho, né? Que hoje você tem tanta lei, você tem tanta norma, tanta regulamentação, que por isso que torna-se muito difícil e acaba ocasionando o quê? Judicialização. Que aí é onde entra muitas vezes o trabalho do Eduardo, que a gente não tem outro recurso a não ser questionar. Assim, Alberto, eu acho que assim, a tua pergunta ela é muito inteligente, muito intrigante e... Bom, eu estudo muito tributário e me orgulho de dizer isso, sabe? E eu acho que a bem da verdade é que nós somos um país em que o governo, seja ele qual for o ente federativo, federal, estadual, municipal, todos possuem uma sanha arrecadatória. Então, por exemplo, hoje no Brasil, a gente está há meses ou há anos sequencialmente batendo recorde de arrecadação. E quando você fala de um déficit fiscal, você não ouve
pelo menos a leitura que eu faço, você não ouve sobre planejamento de corte de gastos, você vê de aumento de tributo. Então, uma sanha arrecadatória com uma necessidade política fiscal somada a uma complexidade, tal como o André mencionou, de 5 mil municípios, 26 estados mais o Distrito Federal, nos trouxe a realidade que nós temos. E aí um ponto importante, a academia produz muito trabalho. A academia trabalha muito produzindo conteúdos excelentes que batem, por exemplo, no gap tributário. Hoje nós temos uma das maiores alíquotas do mundo porque grande parte do empresariado não paga tributo. Só que você não resolve o não pagamento de tributo enrijecendo a regra, por exemplo, criando lá o devedor contumaz, que é um discurso populista. Eu sou a favor de você tratar o devedor contumaz como ele deve ser tratado, mas não a favor de você flexibilizar, por exemplo, o contraditório. Só para contextualizar, Alberto, os últimos 6 meses aqui no Brasil, no âmbito tributário, foi uma loucura. Imagino. Se nós tivéssemos ficado tão somente na reforma tributária, eu me sentiria muito mais leve do que me sinto hoje. Mas a bem da verdade é que nós tivemos reforma tributária, nós tivemos a questão da tributação de dividendos, que não acontecia. Nós tivemos, no dia 26 de dezembro, a sanção de uma lei que prevê o aumento da carga tributária para o lucro presumido. Nós tivemos agora a criação do conceito de devedor contumaz. Devedor contumaz é aquele que deve mais de 15 milhões, tem ali uns outros fatores que possibilitarão a suspensão, a baixa do CNPJ. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E aí, essa é a resposta à sua pergunta. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. A reforma tributária, a partir do momento que ela unifica as regras dos estados e municípios, ela traz sim uma simplificação. E quando a gente critica a reforma tributária, nós não podemos criticar o projeto inicial que foi pensado pela academia. Nós temos que criticar as exceções que foram trazidas pelos nossos políticos de Brasília. Que aí é uma loucura. O que é a academia que você está falando? Desculpa, academia, a reforma tributária, e aí eu preciso trazer um pouco de contexto político. A reforma tributária caiu no colo do governo atual. Mas a reforma tributária, para os contadores e advogados, nós sabíamos que essa reforma seria aprovada se nós não tivéssemos tido a maior crise sanitária da história, que foi a pandemia do coronavírus, certo? A reforma tributária ela foi pensada, muito bem pensada pela academia. Quem trouxe é a academia. São estudiosos da área tributária, contadores, advogados, economistas, trazendo uma solução para um sistema caótico. Quem se beneficia com esse sistema caótico, ninguém se beneficia. Advogados ganham dinheiro, vou ganhar muito mais se meu trabalho for planejar operações. O contador se beneficia. Aposto que o André trocaria esse sistema caótico por um sistema límpido, linear. Então, a academia são os estudiosos que pensaram a reforma. Nós falávamos inicialmente numa alíquota referencial de 22%. Chegamos a discutir uma alíquota de 28%. De 22 para 28 é muita coisa, Alberto. E esse aumento só aconteceu pelas exceções que foram incluídas nos debates políticos. A gente teve que colocar, por exemplo, o Bernardo Api, que é alguém que levanta a bandeira e foi, sim, muito importante para a reforma, colocar ele para estar lá falando com congressistas e explicando o raciocínio por trás. Não que isso não deveria acontecer, mas será que deveria acontecer da maneira como foi? Aposto que se nós perguntássemos diretamente para ele, ele teria colocado, ele traria ressalvas pelas exceções, enfim. Me prolonguei um pouco, mas é que sua pergunta foi muito boa. Só para complementar, na sexta-feira, a lei complementar que instituiu a reforma tributária completou 1 ano, primeiro aninho de vida dela, 16 de janeiro. Ela tem quase 500 artigos, alterando diversas outras leis, revogando algumas, alterando outras, que é nosso livro de cabeceira hoje, a Lei Complementar 214 de 2025. Completou 1 ano em janeiro. Dia 29 de dezembro, passou um novo projeto no Congresso Nacional, que é o PL 108, foi sancionado pelo presidente da República. 99 artigos já estão sendo alterados. A lei está em vigor, a reforma tributária se inicia em 27, nós temos 500 artigos para interpretar, né? Porque eu acredito que a gente lê revista, a gente lê jornal. Lei, a gente interpreta. Então, nós temos que interpretar 500 artigos
E agora, Essa é boa para pôr no corte, hein? Essa é boa para pôr no corte. agora Fala de acabou. novo olhando para a câmera, Guilherme. Fala de novo olhando para a câmera. Não, vamos lá. A gente lê revista Veja, fofoca, etc. Lei, a gente tem que interpretar. Não adianta você pensar de outra maneira. Então, nós estamos interpretando quase 500 artigos da lei que está em vigor, aguardando regulamentação para 27, inclusive as alíquotas, que somam 28, que a gente ainda não sabe quais são. Elas deverão vir ao longo do ano. E tem 99 já de novo. Então, a lei que ele sancionou agora vai alterar 99 artigos dos 500 que a gente está trabalhando. Eu vejo a reforma como bons olhos. Algumas coisas, pelo menos do ponto de vista contábil, vão melhorar. Vão melhorar. Mas poderíamos ter pensado um pouquinho melhor, ou ter, como o Eduardo comentou, ter seguido o plano original, que não era um IVA dual, que não era o IBS e CBS. É um tributo só. E o governo dividiria. Agora, nós inventamos o IVA. Não tem IVA dual lá fora. É IVA. Nós somos o único país do mundo que vai ter um IVA dual. A soma de E o que é o IVA dual? O IVA dual é a soma do CBS, que é o PIS/COFINS federal, e a soma do ICMS mais o ISS, ICMS estadual e ISS municipal, que formam o IBS. Então, o que o governo está dizendo? Olha, a soma dos 4 tributos não pode passar de 28%. 26,5%. É o inicial, né? Isso. Mas vamos trabalhar com 28%, ok? Que é o que está no mercado agora. O governo federal está estimando 8,70% de PIS e COFINS, que é o CBS. Ele fala, 8,70 é meu. Sobrou? Vamos colocar 8, vai? 28. Então, 28 é o máximo, que o Senado vai dizer qual é o teto. Esse ano tem que dizer. 28 é o máximo. Tudo bem? Tudo bem. CBS, que é a soma do PIS e COFINS, é 8. Sobrou quanto? 20. Um exemplo hipotético. Serviço de contabilidade, que é o que a gente trabalha hoje. A alíquota de ISS em Campinas, por exemplo, 5%. O ICMS, que é o Imposto Estadual sobre Mercadoria, é 18%. Fechou? 18 com 5 é 23, com 8 é 31. A alíquota máxima é 28. Quem que vai ceder? Quem vai perder nessa? Quem vai perder? Então, o governo federal, 8 é meu, 20 é com vocês. Então, o Estado vai falar, tá bom, eu fico com 15, a prefeitura fica com 5, deu 28. Então, a gente podia ter feito uma coisa melhor. Né? Ó, o IVA é um só. E vão complicar um pouquinho mais. A guerra fiscal tende a diminuir, ok? Porque o tributo que hoje é pago na origem será pago no destino. Então, onde o serviço foi prestado ou onde a mercadoria foi consumida. Virou insumo ou foi utilizada, seja como for. Agora, o copo d'água em São Paulo é 18. Na Bahia pode ser 12. Vai continuar sendo. Porque quem vai definir as alíquotas são os estados e os municípios, não extrapolando o limite de 28. Então, aí volta na pergunta original. O que nós temos que fazer em 26? As empresas de software, nós teremos que ter uma engenharia tributária por trás, no back-office aqui, de 5 mil alíquotas do copo d'água em cada município, do serviço de engenharia em cada município. Então, ainda haverá eu não diria de guerra tributária, porque o tributo é pago no destino, já elimina bastante coisa. Mas ainda vai haver distorções no sistema. Porque o copo d'água não vai ter a mesma alíquota no país inteiro. A gente simplificou, mas não tanto, né? E aí eu fiquei com uma dúvida, porque quando você faz e-commerce, por exemplo, e eu lembro que eu trabalhei muito com Extrema era um hub para e-commerce, a gente tinha como lei naquela época, como regra pelo menos, era o mesmo preço para todo o território nacional. Ok. E como agora você está me dizendo que o imposto se paga no destino e Sim. não na origem, eu posso ter preços diferentes? Por exemplo, a água em São Paulo tem um preço diferente da água na Bahia porque a alíquota é diferente? Eu posso ter preços diferentes no território nacional? Pode, assim como você vai poder restringir o seu campo de atuação. Ó, eu não vendo para Bahia, eu não vendo para Minas Gerais, eu vendo só para São Paulo. Vou contar um caso particular. Há anos atrás eu precisei comprar um controle remoto para minha TV Panasonic. E só Manaus produzia. E para eu comprar daqui de São Paulo para vir de lá, ele não me vendeu. Ele falou, não, porque eu tenho que pagar o imposto, o diferencial de alíquota,
que ainda bem que a reforma prevê que isso em 32 morrerá. Por quê? Porque hoje eu pago Só em 32. em 32. A reforma termina em 32. Ela está 100% em vigor em janeiro de 33. É a progressividade Ok. que o Eduardo comentou. Né? Mas diga-se, para que nós fizemos isso? Fizemos esse mico. Nós vamos colocar os novos tributos federais em pleno funcionamento em janeiro de 27 e os outros dois de forma gradativa. Vamos trabalhar com dois sistemas de 29 a 32, onde o IBS começa a subir, começa a nascer, o ICMS e o ISS começa a morrer. Poderíamos ter feito uma reforma melhor, no sentido, ó, a alíquota é X, acabou. Em 27 entra um, em 28 entra os outros dois, acabou, vamos embora. Então, algumas Mas, penalizações ainda vão ocorrer. tá, mas a gente melhorou da base que a gente Sim. tinha para onde a gente Sim, está indo. É uma melhora, né? Eu acho que o sim, Eduardo concorda sim, com uma melhora visível do que a gente sim, tinha, que era o sim. manicômio tributário para onde a gente está indo. Mas aí é Mas que ainda entra. existe complexidade do próprio jeitinho brasileiro, essa complexidade de preços, né? Acho que o planejamento de preço para o varejista vai ser um outro nível, vai ser um nível Vai, vai, hard. vai. Perguntas que têm que ser respondidas ainda, que a gente ainda não sabe. Você tocou no ponto do varejista. Hoje você vai no supermercado, tá lá de novo o copo d'água. R$ 2, vai, vamos baixar um pouquinho o preço. 82 estava caro, vamos trabalhar com 2. Já está com tributo, ok? Com o advento da reforma, não, o tributo é por fora. Então vai ter que, como é que vai fazer? Não sabemos ainda. Vai ter que estar lá o copo d'água a 1,20, 80 centavos de tributo. Então são perguntas que ao longo do exercício, ao longo do ano, nós vamos ter que saber como é que faz. O varejo vai ter que se adaptar. Mas, por exemplo, a reforma penaliza alguns setores. Essa era a Então, minha próxima pergunta. penaliza alguns Quais setores. setores estão sendo penalizados? Qual é o setor que aumenta o tributo? Porque eu estou entendendo que existe, como o Eduardo disse, uma redistribuição, mas com certeza nessa redistribuição alguém vai pagar um pouco mais, alguém vai pagar um pouco menos. Quais são os setores que mais Exatamente. vão marcar essa mudança? O discurso é que haverá uma neutralidade tributária. Esse é o discurso. Ok? A gente ainda não conseguiu ver na prática isso, porque se você fazer simulações da reforma tributária, você vai ver que a indústria pagará menos tributo. Basicamente. Ela pagará menos tributo. Até pela ampliação da base de cálculo de créditos tributários, de PIS e COFINS, como o Eduardo comentou. A extinção do IPI, que é uma promessa da reforma. Só haverá IPI para não concorrer com os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. Só que o prestador de serviço, nós aqui, teremos um aumento de carga tributária claro. Né? Vamos dar um exemplo, pegar aí o exemplo de um engenheiro civil, um arquiteto que faz um projeto. Qual é o custo que essa pessoa tem? Talvez o software, o AutoCAD lá que ela utiliza para fazer os desenhos, etc. Então ela tem um custo baixo. Só que ela tem um valor agregado alto. Que hoje ela paga um tributo da ordem de 9%, 10%. Ela vai pagar 17%, 18%, 16%, a depender do IVA dual que tiver. Então, haverá um acréscimo tributário para nós, prestadores de serviço. Isso é um fato. E terá que ser repassado, porque não tem jeito. E além do fato do tributo ser pelo lado de fora. Então, eu vou dar meu preço mais o IVA. Né? Bom, eu preciso voltar um pouquinho, Alberto. Eu acho que eu acho que pela natureza da minha profissão, acho que eu sempre olho para os cenários, sobretudo legislativos, de uma maneira um pouco pessimista, assim, né? De como o governo quer me prejudicar com essa alteração legislativa. Mas a bem da verdade é que, ouvindo o André, eu até por uma questão de natureza humana, assim, tendo a olhar o contraponto. A questão do destino é um ganho indiscutível. Significativo, extremamente Tributar no destino. Alberto, você não tem ideia do nível de discussão e do número de discussão que nós já tivemos sobre isso. Então, é um ganho enorme. Eu sou um pouco... eu acredito que a guerra fiscal será, assim, aniquilada do modo como a gente vê hoje. E, por exemplo, se o Senado vai colocar uma alíquota padrão de 26,5%, que governante que irá suportar a perda política de colocar 28% ou 29%? Então, isso me parece que conta muito. Um fator preocupante,
diz respeito a... Por exemplo, você citou Extrema. Então, vamos supor, nós temos lá 15, 20 indústrias que só estão em Extrema pelo ganho tributário. Quando eu encerro e coloco todas as localidades na mesma página, tem 2 efeitos práticos, lógicos. O primeiro deles é, essa indústria vai refazer os cálculos e vai perceber que é melhor estar em São Paulo. Não sei. E aí, qual que é o efeito prático? Aquela mão de obra vai precisar ser realocada. Isso foi pensado. O comitê gestor, ele terá uma ferramenta de compensação para essas localidades. Outro efeito prático, que para mim é visível, Extrema vai ter que ser mais atrativa por qualquer que ou seja outro. Ela vai ter que criar outros atrativos que não a redução fiscal. Então, para eu continuar em Vila Velha, lá, eles vão ter que me fornecer outros subsídios de alguma forma, uma logística melhor, sabe? Existem outros fatores que não tributário. E aí a neutralidade, na verdade, ela é um princípio agora constitucional. Por exemplo, nós estávamos discutindo com uma rede de clínicas médicas, clientes do escritório, em que eu sempre cito esse exemplo. Todo ano nós sentávamos para discutir se ela compraria ou locaria novos equipamentos. É uma área, a saúde em si, né? Mas é uma área, especificamente a dela, que é a oftalmologia, que muda muito e assim, as tecnologias novas, elas ajudam muito. Então, Galvão, eu vou comprar ou vou alugar? Fazíamos cálculos, porque o cálculo era tributário. Agora não haverá mais isso. A decisão dela é econômica. Porque o tributo ele não pode afetar essa decisão. Essa decisão tem que ser econômica, não tributária. Então, a nova lógica de creditamento amplo do tributo por fora, eu tendo visibilidade, ela me permite dizer que a minha decisão será econômica nesse exemplo. Agora, trazendo a sequência da conversa, né, eu achei interessante trazer essa questão dos meus apontamentos sobre o local do destino. Tem um ponto que eu acredito que seja comum a todos os empresários, que diz respeito a saber o que vai incrementar o que vai ficar mais caro para mim. E aí, respondendo a sua pergunta, qual segmento é mais afetado? Na minha concepção, serviço. Só que, porque o André falou, eu tenho poucos itens que me geraram crédito, mas eu vou calibrar o meu preço. Então, o mesmo serviço, por exemplo, a advocacia, que é minha atividade, tem um redutor de 30%. Então, aquelas exceções que eu critiquei, Alberto, eu faço parte delas, porque eu tenho lá uma redução de 30%. Mas nós colocando no lápis, lá na decisão, na reunião estratégica de 26, lá no escritório, a gente viu que o preço vai ser repassado. Eu vou recalibrar. E aí entra um outro ponto, analisar contratos. Então, formação de preço, software e reanálise dos contratos vigentes. 3 pontos aí, um tripé, Alberto, que o empresário precisa estar atento com a reforma tributária. Ele vai ter que ver se o software dele comporta, ele vai ter que, às vezes, reformular o preço e rever os contratos. Porque mesmo que ele não afete preço, ele precisa prever outros componentes. Vou citar um exemplo, trazendo para a prática, antes de te devolver a palavra. Nós ouvimos muito que o Simples Nacional não era afetado pela reforma tributária. Não é. Essa reforma tributária afeta empresas que apuram o tributo pelo lucro presumido ou lucro real. Simples não. Simples continuará sendo simples. O simples vai ser afetado indiretamente, na verdade não, frontalmente. Porque olha que interessante, Alberto, aquilo que a gente falou de crédito, lembra? Simples Nacional vai permanecer a lógica. Simples Nacional são empresas que têm um faturamento de até 4 milhões e 800 mil por ano, certo? Então é o pequeno, médio empresário. Essa metodologia continuará existindo, o Simples. O Simples Nacional, ele, naquela sistemática ampla de geração de crédito, ele não vai gerar crédito para o André, para o Eduardo ou para o Alberto se ele apurar convencionalmente como o Simples faz. Agora, se o empresário do Simples optar por apurar o tributo via CBS e IBS, ele gera crédito. Então, isso é importante porque as empresas que compram do Simples já começaram a pressionar. Lembra quando eu falei do empresário pressionando o empresário? Primeiro eu citei a inadimplência, que não faz mais sentido. Agora estou citando o Simples. Então, se o Alberto é do Simples e vende para o Eduardo, que é do lucro real, poxa, Alberto, você me fornece há 15 anos. E você imagina que exista uma gratidão que vai deixar perene o nosso negócio. Não.
Se o Eduardo consultar o André, que é contador dele, ou o advogado tributarista dele, numa conta de padaria ele vai perceber que não faz sentido nenhum ele comprar do Alberto, que não apura via CBS e IBS, e que optou por desconhecimento, informação é poder, por continuar no Simples Nacional. Então veja aqui que interessante. O setor de serviços será impactado e o Simples Nacional será impactado se ele não estiver atento às consequências. Enfim, me prolonguei um pouco, espero que eu tenha respondido, Alberto. Deixa eu só complementar essa parte. Voltando ao assunto rapidamente de Extrema, não é mais tributário. Eu vejo Extrema, dentre outros hubs que tem por aí de benefício fiscal, tem que ser logístico. No meu entendimento, tem que ser logístico. Você tem que sua indústria principal aqui, sua matriz é São Paulo, você está em Extrema hoje por uma questão tributária. Você vai ter que estar em Extrema por uma questão logística. Você vai ter que ter um CD lá para atender seu cliente mais rápido, mais perto. Algo nesse sentido, porque o tributo não é mais. Sim, concordo. É mais ou menos assim. Isso vai valer para todos os outros. Tem outras N cidades aí até de benefícios fiscais de ISS, por exemplo, que vão ter que se reinventar de alguma forma. Sim. Agora, do Simples Nacional, para complementar o Eduardo, eu diria que o B2C está tranquilo. Então, quem vende para consumidor final, e-commerce, Mercado Livre, etc., essas coisas, esses que são tanto Simples Nacional estão mais tranquilos. Eles podem continuar vendendo, que poucos serão afetados. Agora, o Simples Nacional, ou tanto o Simples Nacional, que são B2B, esses vão ter que ir para a prancheta. E, diga-se, o tempo é curto. Nós temos que ir para a prancheta do Simples Nacional até setembro desse ano. Porque em setembro de 26 que eu faço a opção para o primeiro semestre de 27. Então, todas as empresas do Simples Nacional que vendem para outras empresas que vão revender o produto ou insumo, tem que planejar agora. Tem que refazer agora. Porque se você não fizer nada em setembro de 26, você continua pagando tributo menor. Então, se você comprar do André Simples Nacional por R$100 e comprar do Eduardo, que não é Simples Nacional por R$100, o dele é mais barato. Então, veja que a gente volta no crédito financeiro. Então, o que acontece? Se eu te vender a 90, ele a 100, pode ser que você está ganhando dinheiro. Ou você está deixando igual a carga tributária efetiva final. Agora, 100 por 100, ele é mais barato. O jogo, eu estou percebendo que o jogo mudou, né? E as peças estão se movimentando. Então, o que era um ganho tributário, porque você estava em Extrema ou em outra localidade que tinha essa vantagem de guerra fiscal, ela tem que virar uma vantagem logística e não mais uma vantagem tributária. E a questão do planejamento tributário mudou o jogo. Agora ele vai para uma questão de relacionamento com os seus fornecedores. Isso. E até uma questão, eu estava pensando até um pouco questão de marketing, né? Como é que você vai comunicar o preço? Como é que você vai fazer distinção de preço? Seleção de localidades que você vai vender e regiões que você vai abrir mão. O que isso fortalece a sua concorrência? Como é que você vai ver esse grande jogo que vai acontecer com essa reforma tributária? E aí eu fiquei com uma pergunta que é a seguinte: como é que o mercado está vendo essa reforma? De forma positiva ou ainda negativa ou ainda cautelosa? Positiva, certamente. Acho que os especialistas, eles estão aqui, nós estamos aqui para problematizar, a bem da verdade é essa, e para indicar o que poderia ser melhor. Eu acho que o debate é extremamente válido, mas tenho certeza que o André, assim como eu, nós vamos analisar os 90 e tantos artigos que mudaram e vamos nos adaptar a eles, e ponto. O mercado, e eu digo isso, Alberto, porque você via que a cada aprovação, o caminho legislativo, nós mudamos a Constituição. Então, é um rito legislativo absolutamente rígido e com balizas bem difíceis de serem transpostas, né? Então, lá, aprovação na Câmara, daí vai para o Senado, daí volta para a Câmara, sanção presidencial. Cada movimento legislativo era comemorado pelo mercado. Você vê que a Bolsa tinha uma reação positiva. E eu não tenho dúvida que quando você começa o podcast dizendo que era difícil explicar para investidores estrangeiros como atuar no Brasil, ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Então, se você me perguntasse na sequência, Galvão, beleza, diante de todos esses pontos de atenção que você trouxe, você preferiria ficar como estava? Não. Não exclamação, sabe? Absolutamente não. Nós temos, então, acho que para o mercado é positivo, precisaremos nos reinventar
informação é poder, esteja bem amparado, consumindo conteúdos que colocam sem aquele discurso alarmista, sabe? Um conteúdo límpido, sério, que eu acho que isso é o importante. E a nossa missão, se eu tenho a oportunidade de estudar como eu estudo, a minha missão é deixar de lado o juridiquês, sabe? É falar de uma maneira didática para que o empresário de pequeno, médio ou grande me entenda. Porque eu acho que é aí que está o segredo, né? É você trazer para uma linguagem clara, porque tributo é uma realidade de todos nós. Ele impacta todos nós. A água, o apartamento, o carro, tudo tem tributo. Acho que é isso. Eu diria que, evidentemente, numa carteira eclética, por exemplo, igual a gente possui, existem alguns céticos ainda, achando que pode ser que não vingue. A lei está aí. Acabei de mencionar que ela completou 1 ano. E já tem, inclusive, diversas alterações, né? Dentre elas a última que eu comentei aqui, de 90 e tantos artigos que já serão alterados. Então, ela não volta mais para trás. Eu vejo que como irreversível. O mercado já absorveu. A grande preocupação é a alíquota. É o teto da alíquota. 22, 26, 27, 28. A gente está vendo que ainda é alto, né? A reforma também, não sei se a gente vai dar tempo de abordar aqui, mas vai mexer também em pessoa física, que tem alta renda, né? Então, o que nós temos que fazer é o EP, estudo e planejamento. Não tem jeito. Não dá para você falar que o Eduardo é igual ao André, que é igual ao Alberto. Não dá. Qual é o caso, para quem você vende, de quem você compra, onde é que você está instalado, qual é a sua estrutura, qual é o seu software, quais são os seus produtos, como é que está o cadastro de produto, hoje, saneamento. Você vai ter, por exemplo, você vai ter que fazer saneamento de cadastro de fornecedor. Você vai ter que sanear cliente. Porque se o cara não te pagar, você não tem crédito. Né? Então, se você quer o crédito do seu fornecedor, você tem que pagar. Liquida a fatura que você fica com crédito. No mês em que eu estiver precisando de mais crédito, por exemplo, tributário, eu tenho que fazer desembolso de caixa e pagar o fornecedor. Para aquele crédito. Isso muda completamente o jogo do fluxo de caixa. Né? Exatamente. Então, num primeiro momento, quando tiver em vigor o split payment que ele promete em 27, acho que é abril de 27, os primeiros testes, que vão ser gradativos, não vai ser para o mercado todo, vai dar um boom no tributo. Ele vai, eu acredito que ele tem um aumento ainda mais de arrecadação nos primeiros meses. Vai calibrar a máquina. Então eu vou ter que ver o meu caixa e as minhas notas fiscais a pagar e a receber. Então eu vou vender muito parcelado ou muito à vista, o que eu vou fazer? Né? Então o crédito é financeiro, mexe diretamente no caixa. Mas eu vejo como positivo. Outros 2 pontos que eu vejo que extremamente positivos, principalmente no meu ramo, é a famigerada substituição tributária. Isso é um caos hoje. Isso consegue ser, isso consegue ser pior do que o PIS/COFINS. É uma pena que ela vai morrer só em 32. Porque se você perguntar para qualquer contador, o ICMS-ST poderia ter acabado ontem. Ou em 31/12/25. Mesma coisa o diferencial de alíquota. Que você vende hoje, você tem que ficar pagando o guia complementar para cada estado que tem uma alíquota diferente da sua alíquota de origem ou da interestadual. Isso também põe fim. A reforma põe fim nisso. Então, vendeu para a Bahia, qual é o imposto da Bahia? É 10. Paga 10 para a Bahia, está resolvido. Então, uma pergunta que você fez aí. Eu posso vender para qualquer estado, para qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil. Eu vou te dizer, o meu preço é R$ 82. O tributo na Bahia é 12, no Ceará é 5, no Espírito Santo é 9. Entendi. Você vai pagar 82 mais 9, você 82 mais 15. Então, isso também facilita, torna mais claro, mais amplo. Agora, a contrapartida é verdadeira. Nós temos que muitos empresários hoje no Brasil, e a gente tem clientes que têm dificuldade na formação de preço. Então, o nosso planejamento como contador e advogado é falar, olha, seu custo, mais esse, menos o crédito, menos aquele. Tem que separar o imposto, você tem que separar o preço do imposto. Exatamente. Né? E o governo, muito esperto, aproveitando-se da reforma tributária, ele deu botou uma pimentinha aí no lucro presumido. Né? O lucro presumido hoje paga uma alíquota pequena de PIS/COFINS, arredondando 3,65, não toma crédito de nada. Ele acaba com isso. Então tudo vira crédito e tudo vira débito. Né? Então começa a equiparar as empresas lá em cima, os regimes de tributação lá em cima. Mas por outro lado também torna-se mais fácil. O que você compra,
você declara aqui com clareza de quem você comprou, para quem você vendeu, toma o crédito, vamos embora. Então, e acaba, porque a gente tem muita discussão até do conceito de insumo para poder tomar crédito hoje. O que é insumo para mim? O que é insumo para o Eduardo? São coisas diferentes. Então, assim, a reforma traz coisas boas, sim, traz muita simplificação e é o que a gente imagina. O pesar que a gente tem é ficar carregando os dois sistemas até 2032. Poderia ser um pouquinho mais fácil, corta e vamos embora. Mas é um ano de estudo e planejamento. Tá, eu vou deixar para próximo episódio a parte que o André falou sobre a reforma, o que ela afeta na pessoa física, porque eu tenho certeza que também vai ser um episódio super interessante. Mas Sim. esse aqui a gente está chegando ao fim. Então, obrigado, Eduardo. Obrigado, André. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Tá? A Tetris está aqui para ajudar empresas a encaixarem suas peças, pessoas, produtos, processos e tecnologia no lugar certo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e nos acompanhe nas redes sociais para mais assuntos de negócio. Esse foi mais um episódio da TetrisCast, um oferecimento da Tetris Consultoria, a consultoria que tem a experiência certa para trazer resultados reais para o seu negócio.